2003, momento Bert and Terry Gullick. Diamond Directs. Distribuidor direto Diamante, de Des Moines, Iowa, Bert and Terry Gullick. Bom dia, buscadores da liberdade. Essa manhã nós gostaríamos de falar com vocês apenas alguns minutos a respeito de ir a Silva nos próximos 90 dias e continuar a falar sobre Iapero nos próximos 6 meses e continuar a falar com vocês a respeito de ir a Diamante nos próximos 24 meses. Essa manhã vamos falar sobre vocês sobre momento. Os cientistas dizem que o momento é igual a massa vezes a velocidade. No campo esportivo é chamado grande momento. Deixa eu contar uma história para vocês. Havia esse casal de idosos que viviam nas montanhas do estado de Missouri. Nos anos de 1800, e o trem estava chegando, a estrada de ferro estava vindo para o estado de Missouri, e este casal de idosos foi à cidade um dia desses, a vila, para ver esse grande cavalo de ferro. Ele olhou esse vagão de ferro e o trem estava lá, parado na grande estação ferroviária, na frente da rua principal da cidade. E olharam para lá e o velho e a velha olharam, e a velha perguntou para o velho: "O que você acha disso, velho?" O velho olhou para o trem e falou: "Nunca vai sair desse lugar." Naquele momento o apito começou a tocar e as rodas começaram a girar e aquele trem começou a se mover. E à medida que o trem estava se movendo a toda velocidade, saindo da cidade, e a velha perguntou para o velho: "O que você acha disso, velho?" E ele falou: "Isso nunca vai conseguir ser parado." Momento. Você está sentado no aeroporto de Miami. Na pista tem um jato 747. Um maravilhoso dia lá fora. O piloto vem, o comandante do 747 diz para você e diz para o resto das pessoas do avião: "É um dia tão bonito lá fora. Eu acho que eu vou decolar bem devagarzinho com segurança." Não, não é isso que ele diz. Você vai sair do avião? O que ele diz é: "Nós vamos decolar" e os motores começam a vibrar, as asas começam a bater e começa a correr naquela pista, começa a acelerar. Num momento que não tem momento para voltar, o que ele faz? O avião começa a levantar voo. Aí o momento começa a mover no ar. 15, 20 mil pés, começa a subir, 30 mil pés, 40 mil pés. E começa a nivelar. Momento. Você está ensinando uma pequena criança a como andar de bicicleta. O que você diz para ela? Você tem a sua mão no assento de trás da bicicleta, eles estão pedalando e você diz: "Pedale devagar, pedale devagar." Não! Você diz: "Pedale rápido, 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 rápido." Momento. Um casal que vive em Des Moines, no estado de Iowa, está no negócio por muitos anos. Faz um volume de 30 pontos. Eles vêm para essa reunião. Eles vêm nas primeiras semanas, eles movem mais de 95 kits. Eles vão direto nos próximos 2 meses, 60 dias. Momento. Outro casal em Wisconsin esteve nesse negócio por mais ou menos 1 ano e meio. Eles vêm para uma convenção. Eles ficam entusiasmados, motivados. Eles acabam daquela convenção e mudam de pins 7 vezes durante todos os meses. O que é isso? Isso é momento. Um casal de Missouri. Na realidade é de Tennessee. Ele faz parte do grupo Missouri. Deixa eu deixar esse negócio bem claro. Peraí. Um casal no Tennessee entra no negócio, fica entusiasmado, começa a ficar mais motivado. Nos primeiros 18 meses se tornam esmeraldas. E nos próximos 18 meses eles conseguem mais de 150 distribuidores na sua organização. Eles não fazem nada diferente, apenas momento. Não existe segredo, não existe diferença, apenas momento. Esse que é o segredo. Momento. Movendo com entusiasmo. Movendo com velocidade. Mas existe alguma coisa que pode fazer com que essa velocidade diminua? Alguma coisa que pode fazer com que isso pare?
E o nome disso a ciência atribui como se chama resistência, fricção. Apenas por alguns momentos eu gostaria de revisar isso e falar sobre essa resistência. Terry, por favor, vem aqui um momento. Bem, a razão principal que Bert me pediu para que eu ajudasse nesse negócio sobre discutir como fricção ou resistência pode diminuir nesse momento é porque eu era a rainha da resistência por um momento. Então eu posso falar com vocês sobre o que realmente pode diminuir esse momento. O que eu quero falar apenas por algum momento é que há tantas formas que nós podemos colocar essa resistência de alguma forma. Há muitas maneiras diferentes que a gente pode causar essa resistência, há tantas maneiras que eu fazia e eu nem sabia que estava realmente causando essa resistência. Eu achava que estava ajudando a ele. Negativo. Vai fazer com que esse momento fique cada vez mais devagar. Você sabe, garotas, não vai motivar seus maridos nada que você tenha uma pergunta. Não existe nenhuma razão para ele saber. Se ele não tem que te dar uma resposta sobre isso, ele não precisa saber sobre essa pergunta. A menos que isso o motive, você sim faça a pergunta. Então esquece, se ele não tem resposta, não faça mais isso. Reclamações, eu pensei que eu era a pessoa que mais reclamava. Eu sempre reclamava achando que não era nada sério, mas vivia o tempo todo reclamando. Mas eu descobri depois que reclamando não levava nós a lugar algum. Perturbando não leva a gente a lugar algum. Garotas, se vocês dizem a mesma coisa 2 vezes, vocês estão me perturbando. E eu costumava pensar, eu nunca perturbo meu marido. Eu pensaria, eu nunca perturbo meu marido. Porque eu costumava ouvir os oradores falando sobre não perturbe seus maridos. Eu pensava, eu não, nunca faço isso. Sabe, eu descobri da forma mais dura o que perturbar pode ser tão danoso para o meu marido. E eu ficava cada vez mais preocupada com as responsabilidades do marido, mas eu achava que ele gostava muito mais das reuniões com o pessoal do que ele gostava de mim. Porque ele ficava muito mais tempo nessas reuniões do que comigo. E eu continuava dizendo para ele, você é o gerente, você é suposto para delegar essas responsabilidades. Por que você vem 3 ou 4 horas da manhã? Por que você não vem para casa às 11 ou meia-noite, para que a gente possa passar algum tempo juntos? E eu chegava com ele e falava, achava que era uma maneira bem sutil, uma esposa bem maravilhosa, podia falar com ele. E eu ficava falando, por que você não vem cedo para casa? E na semana seguinte ele vinha para casa 3 ou 4 horas da manhã. Aí eu pensava, talvez eu não tenha sido muito clara com ele. Aí eu falava para ele, querido, deixa alguém lá ficar mais tarde com você. Você não precisa estar lá, venha mais cedo para que eu possa ficar mais tempo com você. Na semana seguinte ele também novamente voltava a chegar em casa 3 ou 4 horas da manhã. E eu chegava para ele e falei assim, na segunda vez eu falava, olha, escuta aqui, ô cara, você tem que ficar mais tempo comigo, entendeu? Não tem nada que ficar lá nesse trabalho lá até mais tarde. Você tem que ficar mais tempo comigo. Olha que esposa maravilhosa eu sou. E na semana seguinte, ele não vinha às 3 ou 4, ele vinha às 5 ou 6 horas da manhã. E eu comecei a notar que eu devia estar perturbando meu marido. E eu estava conseguindo os resultados exatamente opostos do que eu queria obter. E uma vez que você diz uma vez só é suficiente, não diga mais de uma vez. Uma outra coisa que nós descobrimos que realmente diminuiu muito a velocidade ao nosso momento é que eu costumava competir com o Bert. Nós começamos esse negócio que estávamos todos entusiasmados, nós tivemos algumas pessoas movendo e cada vez que ou as pessoas vinham para conselho ou o Bert estava fazendo uma reunião, eu sempre chegava para a pessoa e falava, Bert, deixa eu clarificar para você. O que realmente ele quis dizer, ele começava a falar. E às vezes quando as pessoas saíram, o Bert chegava para mim, eu estava querendo chegar a um ponto aqui, e eu não preciso de ajuda para fazer isso. Mas eu respondia muito com raiva e perguntava, escuta aqui, eu sei tanto sobre esse negócio quanto você. Eu já li todos os livros que você leu, já ouvi todos os tapes que você ouviu, já fui a todas as reuniões que você foi, eu sei tanto sobre esse negócio quanto você, e eu tenho o direito de fazer tanto quanto mais conselhos ou tanto quanto mais reuniões como você faz. Se nós vamos construir esse negócio juntos, nós temos que fazer isso juntos. O que significa que eu tenho direito a um tempo igual ao que você tem.
Você sabe, se o vagão de carvão competir com a locomotiva para ir na frente, o trem não vai muito longe. Você acha que vai? Mas com o carro de carvão logo atrás da locomotiva, apoiando a locomotiva, colocando combustível nessa locomotiva, é isso que mantém o momento indo. Então eu descobri que na nossa casa, talvez eu soubesse muito sobre o negócio. Talvez eu estivesse tão entusiasmado como o Bert sobre esse negócio. Mas se nós dois realmente quiséssemos construir esse negócio, se nós realmente decidíamos ir na mesma direção, eu deveria apenas notar que apenas um deveria ser o líder. E nós não poderíamos continuar a brigar, a descobrir quem deveria ser o líder, mas eu deveria deixar o Bert ser o líder, e nós poderíamos chegar onde nós quiséssemos muito mais rápido. Eu continuava dando o combustível para ele. Tome cuidado sobre competição, garotas. Eu descobri da forma mais difícil como eu pude diminuir nosso momento, nosso negócio. E uma das coisas que, bem simples, uma coisa bem simples que vocês podem fazer para ajudar um momento, continuar indo no seu negócio, é fazer uma lista todos os dias. Faça uma lista daquilo que você tem que cumprir naquele dia. Agora eu acho que parece tão simples com você, e provavelmente você já ouviu isso antes, mas é a única coisa que realmente me ajudou a manter-nos indo nesse negócio, continuamos movendo esse negócio. Vem para tudo. Antigamente eu costumava ir a seminários e a rallies e ficava bem entusiasmada sobre ouvir tapes, ler livros e continuar ativo no negócio, ler um livro, ler 15 minutos de um livro por dia, ouvir um tape por dia, mas acontecia que às vezes eu passava 2 a 3 semanas e não tocava um livro para ouvir uma fita. Mas eu descobri que colocando isso numa lista, ler 15 minutos de um livro e todos os dias e ouvir para um tape, eu cumpriria essa tarefa naquele dia porque eu me lembraria de fazê-lo. Mais alguma coisa para eu pudesse riscar da minha lista? Eu descobri que fazendo uma lista todos os dias, um dos fatores mais importantes em ajudando a crescer minha própria imagem, porque eu tive evidência concreta do que eu era importante, que eu estava conseguindo alcançar, realizar certas coisas, que eu estava construindo o nosso negócio, que eu estava ajudando a Albert, porque eu estava fazendo uma lista e eu podia ver todos os dias o que eu estava fazendo. Você sabe que o Bert costumava vir para casa e perguntava: o que você fez durante o dia todo? E eu ficava: eu fiz muita coisa hoje, mas o que eu fiz? Agora realmente é motivante você olhar para a lista, toda vez que ele chega em casa, ele pergunta e eu mostro: olha aqui, tudo que eu fiz hoje. É bem entusiasmante. E eu sinto, acima de tudo, muito melhor sobre mim mesmo, porque eu posso ver que realmente eu sou uma pessoa que eu tenho valor. Eu consigo realizar as coisas. E cada vez eu consigo fazer muito mais coisas do que eu conseguia fazer antes de fazer uma lista. Você sabe que seu cérebro somente consegue segurar somente um limite. Ele só pode lembrar de algumas coisas, não pode lembrar-se de tudo. Você tem a tendência de esquecer algumas dessas coisas. E você começa a se lembrar de umas coisas, começa a tentar acumular tantas coisas, sua mente fica tão ocupada que você não pode ficar criativo nas coisas que você deve fazer. E eu comecei a colocar na lista as coisas que eu tinha que fazer naquele dia, e eu não podia esquecer nunca que estava escrito lá. Eu sempre voltava e checava: beleza, tá tudo certo aqui. Outra coisa muito importante que a lista me ajudou a fazer é manter minhas prioridades em ordem. Algumas pessoas são pessoas de manhã, outras pessoas de noite. Depende de você, é uma opção individual. Depende de você que hora você prefere fazer sua lista. Eu, particularmente, eu prefiro acordar de manhã e já ter minha lista pronta, porque se eu não tiver isso, eu não consigo fazer nada. E até às 4 horas da tarde, se eu não tiver uma lista, eu não vou conseguir fazer nada nem lembrar de nova. E o que acontece? Eu começo às 4 horas a lembrar: eu esqueci disso, eu tenho que fazer isso, eu começo a ficar nervoso porque eu não consigo coisa alguma. Eu sempre faço minha lista toda noite antes de ir para a cama. E eu escrevo todas as coisas que eu preciso cumprir no dia seguinte. E depois eu avalio o que é o mais importante daqueles itens, e de acordo com as minhas prioridades. E eu reescrevo essa lista, colocando as coisas mais importantes que eu tenho que fazer, colocando em ordem, primeiro o mais importante até o menos importante. E no próximo dia, quando eu vou trabalhar nessa lista, eu tenho as coisas mais importantes realizadas primeiro.
Mesmo que eu não consiga realizar todas as coisas nessa lista, não tem importância, porque as coisas mais importantes já foram cumpridas. E a última vez que eu fiz isso, eu fiquei tão entusiasmada, porque eu ficava bem entusiasmado das coisas que eu poderia realizar, entendeu? Porque, por exemplo, vamos falar sobre lavar roupa, né? Geralmente eu colocava fazer a lavagem da roupa. Então o que eu coloco agora é separar as roupas, colocar as roupas de cores, colocar as roupas para o lado e lavar roupa. São 4 coisas, veja. Geralmente lavar roupa toma o dia todo. Se você fica olhando para a tua lista, fica olhando, fazer a lavagem da roupa, fazer a lavagem da roupa, isso realmente vai te perturbar, porque você, enquanto você não acabar de fazer aquela tarefa, você fica meio frustrada. E fica interessante, cada vez que você vai eliminando cada um dos itens, você vai cada vez mais entusiasmado que você está alcançando alguma coisa. Algumas pessoas me perguntam se eu coloco na lista e ir para o banheiro. Eu não chego a esse extremo. Às vezes eu já fiz uma vez só, mas eu não faço mais. Apenas escreva todas as coisas que você tem que fazer naquele dia. Discrimine os itens, porque vai ser muito mais fácil para você. E a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês sobre fazer uma lista e por que isso vai fazer o momento indo para você, porque vai ajudar você a construir um negócio bem mais rápido, fazer uma lista todos os dias e ter as coisas alcançadas. É porque se você começar isso hoje, começar a fazer uma lista e trabalhando naquela lista todos os dias, você vai descobrir que muito em breve o dia vai vir e que você vai escrever uma lista de coisas para serem feitas. Talvez seja 1, 2 ou 3 listas, porque você não é a pessoa que vai fazer essas coisas. Você vai escrever uma lista para dar para alguém, para outras pessoas, para ter aquelas coisas feitas para você. Mantenha o momento indo. Eu penso me preparando aqui, um momentinho só. Momento. Alguns de vocês nesse salão não podem esperar para pegar o seu momento começado. O que vocês precisam fazer é pegar todas as coisas certas e colocar elas todas em ordens e começar a tirar e meter o pé na estrada agora. É como decolar da Califórnia. Nós pegamos um ônibus na Califórnia para ir a Disneyland. Segura. Eu não posso entrar nesse ônibus, ao menos que você me garanta que todos os semáforos vão estar verdes e não há desvios e nós não vamos nos perder, que não há desafios, não vai haver nenhum caroneiro, nenhum policial. Se nós podemos chegar lá direto, aí eu entro nesse ônibus e ia para a Disneyland. Nós apenas queremos as coisas que sejam perfeitas, algumas coisas que não acontecem realmente. Se nós esperarmos para aquele plano perfeito para mostrar às pessoas, se você está esperando para aquele momento certo, e o momento nunca vai começar. Nunca vai começar no momento certo. No momento confortável e conveniente. Isso que está segurando alguns de vocês. Vocês estão esperando que algumas pessoas chamarem para você, ligarem para você e dizer: eu quero entrar no seu negócio. Você tem uma longa espera. O homem que fica parado ao lado de uma montanha com a boca aberta, esperando que a mosca comece a voar na sua boca, tem muita espera. Momento. O momento está começando agora, não importa quais são as condições. Você tem fundamentos básicos para esse negócio para funcionar para milhares e milhares de pessoas. Eles não estão indo nenhuma sequência em fazendo alguma coisa que possa funcionar fora do padrão. A roda está rodando. Algumas pessoas estão mudando a roda, fazendo a roda quadrada, colocando peso nela. E isso estão tentando empurrar esse carro e não move. O que você faz é começar agora mesmo. E eu vou dizer para vocês, dar a vocês algumas dicas de como desenvolver esse momento. Eu não importo se você é novo no negócio, você, sua esposa, se você é um solteiro, uma pessoa só pode começar o momento. Depois disso, olha para isso. Esse salão hoje, todos vocês aqui começaram como Bill e Hannah. Começaram como Bill e Hannah uma vez.
E uma vez tinha uma organização inteira nesse momento. Você vê? A primeira coisa que você precisa é uma lista. Quem serão os seus candidatos a serem sócios, os seus companheiros nesse negócio? Quem serão essas pessoas? E algumas de vocês já ouviram tantas vezes seminários, convenções, em tapes. Faça uma lista de todo mundo que você faz. E alguns de vocês não têm ainda 100 nomes na sua lista. Vocês não vão ter momento. Até que você desenvolva, escreva uma lista de nomes por escrito. Você pode dizer, eu sei todo mundo, conheço todo mundo, eu posso lembrar todos os meus amigos. Talvez você olhe no catálogo e comece a copiar 95 nomes. Comece com uma lista de 100 nomes. Alguns de vocês já estiveram no negócio por algum tempo e vocês começam a apresentar algumas pessoas novas. Eles começam a causar alguma resistência aos seus parentes, aos amigos, não é? Eu desafio vocês a colocar todos os dias no topo de sua lista de coisas para fazer, encontrar 20 pessoas. Eu não digo contactar as pessoas e dar seu cartão de visitas. Eu digo que você vá colocar tempo em encontrar 20 pessoas, contactar 20 pessoas todos os dias. Você sabe onde a rua tal e tal é? Isso é um exemplo de você como contactar as pessoas. Você tem fósforo, se você não fuma, você não pode dizer isso. E se a pessoa responder para você qualquer afirmativo que você faz, você qualifica isso como um contato. Contate 20 pessoas por dia. Pegue um cartão de bolso e no seu caminho para o trabalho, o camarada que abre a porta para você, você cumprimenta a pessoa. Ei, como vai você? Tudo bem? E você sorria para ele. E você vai descobrir que você vai continuar a criar um hábito, criando um hábito, um momento de contactar as pessoas. Isso toma passo para passo. Passo a passo você vai desenvolvendo isso. À medida que você vai desenvolvendo, você tem suas mãos nisso. Aí eu acho que vou ter essa coisa pronta agora. Você volta ao quarto e coloca essas notas no seu bolso. O que acontece? Você passa por mais de 1 milhão de pessoas e você não contacta ninguém. Fricção, resistência, medo. Fricção e resistência. E nosso medo, o que as outras pessoas vão pensar se eu estragar esse contato, se eu disser a palavra errada. E você vai descobrir depois de certo tempo, porque à medida que você vai quebrando esse gelo, vai ficando cada vez mais fácil falar com as outras pessoas. Se você não souber dizer a palavra, pega um script, um roteiro e diga as palavras certas. 20 pessoas por dia, começando hoje. E você pode começar hoje, nesse momento, que você pode pegar 20 pessoas no quarto agora e falar: ei, tudo bem? Como vai? Tudo bom? E eles vão dizer: oi, de volta para você. Você pode começar agora. E você começa a escolher e selecionar. Quando você encontra 20 pessoas, você pode ser criterioso, começa a escolher. Você começa a selecionar pessoas candidatas para o seu negócio. Você pode selecionar pessoas que serão parte do seu momento, parte do seu projeto, parte da sua marcha a diamante. Escolhendo entre 20, você pode ser muito criterioso. Quem são as pessoas que você pega? Bem, eu descobri que eu busco as pessoas que são as pessoas que vão à luta. E muitas pessoas dizem: eu sou do tipo de pessoas que vão à luta. Não tem problema, ótimo. Patrocine 6 pessoas que vão à luta. O momento certo é escolher as pessoas certas. As pessoas que querem esse negócio um pouco mais rápido. As pessoas que não podem alcançar você, que você está andando rápido. As pessoas estão passando por você. Pare elas e diga: ei, oi, tudo bom? Bonito sapato você está usando. As pessoas que olham para vocês dentro dos olhos. Você já notou que isso é uma das coisas mais difíceis de ensinar nesse negócio, mas é uma das grandes ferramentas mais eficientes em patrocinar as pessoas a dizer: oi, olhe bem nos olhos. Se as pessoas estão olhando para você bem nos olhos, você fazendo contato de olho a olho,
você começa a olhar, esse cara vai ser muito bom no meu negócio. Quando você começa a cumprimentar as pessoas, pega a pessoa que dá um aperto de mão, responde você esse cumprimento. Se você vai ajudar muito com você, se você toma a iniciativa de dar a sua mão para cumprimentar. Você tem que mostrar às pessoas que você está entusiasmado, que você está indo para algum lugar. E você diz para essas pessoas, cumprimenta, olho no olho, um bom aperto de mão e diz: oi, tudo bem? Como vai? Meu nome é so and so. Eu acho que isso impressiona muito mais pessoas do que círculos ou todas as outras coisas mais. Então comece a encontrar pessoas, adicionar pessoas à sua lista de nomes. Seu próximo passo é ligar para essas pessoas. Na ciência diz que o momento é igual à velocidade vezes a massa. Nós podemos traduzir isso para o negócio. Momento do negócio é compromisso de um casal ou de uma pessoa solteira vezes o entusiasmo. Entusiasmo é diferente do excitamento. Muitas pessoas têm visto pessoas excitadas com alguma coisa. Algumas pessoas dizem: eu vou fazer 20 diretos esse mês. Começa a pular no sofá depois da reunião. Na semana seguinte, você nem pode encontrar essa pessoa que estava pulando em cima. Tem pessoas que estão vibrando muito. Eu prefiro pessoas entusiasmadas, que podem ver onde estão indo, que têm um sonho e um propósito, como você e eu. E isso é entusiasmo. E você tem que ter esse entusiasmo para criar esse momento. Alguns de vocês estão indo às reuniões, alguns de vocês estão conversando com amigos, alguns de vocês estão indo ao trabalho, conversando com amigos, e chegam no trabalho e dizem: oh, que dia. Há outro dia. Alguns de vocês estão tendo essa resistência, e você olha para sua criança, seu filho, sua filha, ele vem para você, você coloca a tua mão em frente da sua criança que está pedalando esse velocípede. Se você tentar pará-lo, você vai ter um grande impacto nisso. Se você parar essa criança, você vai ter um grande impacto, você vai ver que ele está vindo com entusiasmo. Tente fazer isso. Você pode fazer. Agora, tente fazer a mesma coisa em frente de um trem que está atravessando a rua. Entusiasmo, momento, massa. É como depois desse final de semana com Bill Childers, quando nós viemos aqui. Oh, se alguém ficar no teu caminho, 1.500 pessoas, igual um trem. Mas o momento começa a perder. Você vai a um seminário, você vai para outra convenção, você vai para uma reunião de família, para um final de semana de sonhos, vai para uma liderança, vai para uma free enterprise, uma liderança dessas, e o momento começa a continuar. Você vai para casa, se você não tem uma lista pronta de nomes de pessoas que você vai conversar, segunda-feira à noite, nós vamos começar a trabalhar numa lista. Terça e quarta você começa a reservar para fazer chamadas. Terça não funciona, aí você começa a olhar às 7 horas da noite, começa a olhar, você vê o que tem que fazer, você pega, você resolve sair na rua para dar uma volta com seu gato. Você volta para casa, começa a perguntar à sua esposa se ela precisa de algumas coisas do supermercado. Ela quer que você faça a lavagem de roupas. Quando você olha 8, 9 horas, está muito tarde para fazer o telefonema. Todo mundo vai dormir 9 horas da noite, está muito tarde para chamá-lo, não posso chamá-lo 9 horas da noite. Na quarta-feira você consegue fazer 1 ou 2 chamadas telefônicas. Você faz como eu fazia antes. Você olha para o telefone, começa a circular o telefone por coisa de meia hora, 45 minutos. E começa a olhar para o telefone como se fosse um monstro, com medo que ele vai te atacar. E você pega o telefone e você faz como eu fazia. Sem aquele momento, aquele entusiasmo, começa com você. Você pergunta se ele poderia ou não ter amanhã um dia livre. Possivelmente eles podem vir, conseguir uma babá para as crianças. Possivelmente eles poderiam vir. E se você poderia vir, essa pessoa poderia vir assistir a uma pessoa que poderia falar com ele e mostrar uma oportunidade. Começa a pegar esse telefone, não se preocupe sobre a fricção, não se preocupe com a resistência. Quando você tem um momento íntimo, vai simplesmente assim, num momento.
Então você faz a chamada telefone, você faz com entusiasmo, excitamento. Eu sempre fico em pé quando faço chamadas. Eu fico em pé e fico com entusiasmo toda vez que eu faço a chamada telefônica. Eu faço o ritmo. Eles podem sentir que eu estou movendo minhas mãos, estou caminhando. Eu estou criando um momento. E as pessoas querem ser parte de um momento, parte de um time de futebol. Eles assistem. É o primeiro tempo. Eles ficam lá, olhando, pronto para caminhar na próxima jarda. Bola. 4 minutos para acabar o jogo. Eles começam a marchar. Depois de algumas jogadas, eles fazem um ponto. Você não pode parar, mesmo que o técnico te diga, peça o tempo para intervalo. Você vai falar para eles. Algum técnico já falou alguma vez, esfria rapaz, está indo muito devagar, está indo muito rápido. Não, eles não falam isso. Agora o treinador diz, espero que outro time não peça um intervalo. Eles dão um chute na bola, um chute só, chega no capacete do time adversário, recupera a bola. Você acha que as pessoas naquelas arquibancadas vão ficar sentadinhas, tranquilas? Oh, yeah, agora eles têm uma chance. Eles estão em pé, gritando, torcendo pelo time deles. Os camaradas estão lá e ficam lá torcendo para o seu zagueiro. Vai. Todo mundo está vibrando. É como 10 mil pessoas atrás deles dando motivação. Isso é momento. E você começa a ter esse negócio de movendo, seguindo simples princípios básicos, fazendo uma lista, não adiando, sem procrastinação, não esperando para a próxima reunião. O que realmente costuma acontecer, ficava, quinta-feira muito cheia, sexta, sábado, e depois o momento já tinha sido perdido. Quando nós olhamos para o plano, quando nós saímos de uma reunião, eu já tenho as minhas próximas reuniões marcadas para a próxima semana. E você pode ter suas próximas reuniões marcadas também. Porque eu estou tão entusiasmado, eu gostaria que tivesse alguma coisa mais para fazer. Então você pega o telefone essa tarde e você vai marcar as reuniões. Quando você voltar hoje à noite, quando o Hans Susan vier aqui, vocês podem ficar tão entusiasmados. Me alimente, me dá esse momento. Eu quero destruir, eu quero falar com as pessoas na próxima segunda-feira e mostrar esse plano para todo mundo. Alguns de vocês ficam olhando para o preço de um livro, o preço da fita, o preço de uma convenção e diz, bem, eu vou pegar isso na próxima semana. Camarada diz, quando o seu patrocinador, seu líder da linha ascendência diz, esse tape vai ajudar você no seu momento, não compre apenas um para você, compre para todo mundo no seu grupo. E se eles não comprarem? Perdeu o seu momento. Pensamento negativo, pessimismo, é fricção para o seu negócio. Eu costumava ir à casa do Dwight, que é meu patrocinador. Eu odiava ir à casa dele a primeira vez que eu ia nas casas dele, porque ele sempre me dava alguns tapes, alguns livros. Ele sempre chegava para mim, a propósito, essa nova fita chegou. E eu chegava para ele, puxa, isso custa tanto assim? Mas vai ser muito importante para o seu negócio. Mas você tem que ouvir primeiro. Vai, ouve esse negócio. E eu sempre chegava para ele e falava, bom, deixa eu ouvir primeiro. E se for bom, eu ponho na minha ordem a semana que vem. E eu pegava, ouvia, e na semana seguinte eu ouvia o tape e falava, isso é muito importante. Eu tenho que fazer com o meu grupo, ouça a fita. E o que acontecia? Eu falava pro meu grupo, você tem que ouvir esse tape agora. E o que meu grupo fazia? A mesma coisa que eu fazia pro meu patrocinador. Deixa eu ouvir primeiro e a semana seguinte eu coloco na minha ordem. O que acontecer é a duplicação. E o que acontecia era o seguinte, estava tendo o mesmo efeito. O que eu fiz é o seguinte, olha, aqui está 25 tapes. Você pega esse tape e leva isso para você e move para o teu grupo. Eu tenho um propósito, tenho 25 fitas. Eu tenho que chegar pro meu grupo, eu não vou chegar para ele e falar assim, eu não tenho dinheiro para pagar essas fitas. Não, eu tenho que chegar pro meu grupo e falar, você vai ter essa fita. Como líder, um líder da organização, você e sua esposa, nesse momento, comece essa liderança agora.
Get every tape and book you Pegue can todas get as fitas e todos os livros que pode pegar nesse momento. Porque essas fitas, esses livros, numa forma diária, lendo de uma forma diária, ouvindo de uma forma diária, vai cortar sua resistência. all of the time. Você vai pensar nesse negócio todos os momentos, porque isso vai te estimular. Olhe para o seu tempo. Some of you are spending 40 Alguns de and 50, vocês estão 60 hours a gastando week. 40, 50, 60 horas por semana trabalhando para outra And then you pessoa. will come back to your own business, which you own, E você which the destiny chega is para o all teu negócio yours. que é seu mesmo. E você vem para casa Go through a e você challenge vai in your mind, sobre um desafio na tua mente. Se você, o que você acha? Se você tem medo, o que as outras pessoas vão pensar? Medo de fracassar? 15 plans. E mas você fica na dúvida se vai fazer 50 planos. If you're not showing the plan 15 Se você não está mostrando esse plano 30 vezes por mês no mínimo, you don't have any momentum. você não tem nenhum momento no seu negócio. Momentum isn't show the Momento plan one é night, rest the night, mostrar show the plan one night, rest the night, show Era the plan mostrar one o night, plano rest the uma night. noite, outra noite, a outra noite. Quanto tempo quanto tempo toma para você mostrar o plano? 2 horas, 3 horas, Hours a month. vezes 30, quantas horas são isso durante o mês? Muito menos que você põe no seu trabalho. Minimum. Mínimo. I mentioned that couple from Eu Tennessee, mencionei para esse casal do Emerald, Tennessee, 18 months. que foi esmeralda 18 When meses. they turned emerald, Quando eles se tornaram esmeraldas, about that time, Go naquele Getter momento, started. And they começou o went programa to de Go Jerry Getter. Meadows and they said, Eles ouviram Jerry Meadows falar sobre o plano de Go Getter. Jerry looks at him and says, what? Eles olharam para ele. I don't want Go Eu não Getters in my quero group. Go Getters no meu grupo. Jerry says, well, why not? Por que não? Slow Perguntou. them down. Vai botar eles mais devagar? Vai diminuir o ritmo Nobody's deles? doing that Ninguém está mostrando esse plano tão Jerry says, poucas well, vezes tell por them it's mês. 15 a week. Aí o Jerry falou, não tem problema, não é 15 por mês, é 15 por semana. Some of you are busy operating your business. Say, well, I Alguns de work vocês estão more than ocupados operando seu 12 to negócio. 15 hours a week Ah, in eu my estou trabalhando de 10 a business. 15 horas no Some of you negócio. guys are Alguns de stocking vocês shelves. estão colocando, Getting estocando all the suas LC bottles to prateleiras, line up just one right after tirando the other, pó, and colocando putting bem, the liquid colocando bottles em next to ordem, that, botando o smashing S8 whites, aqui, getting all outro the produto labels aqui, facing forward, botando o LC dusting them aqui, off, tirando o pó all deles, 9 bottles. todas as garrafas, todos os frascos, organizando, dizendo para sua mulher, não gostei dessa disposição, vamos colocar o LC aqui e o S8 aqui. Alguns de vocês estão trabalhando no negócio de livros, organizando os livros, colocando eles tudo empilhando em ordem, gastando muitas horas nisso. Como eu sei dessas coisas, eu fiz isso também. O Dwight, meu patrocinador, disse-me, a Terry vai tomar conta dos livros e você desenha os livros. Ela não é tão boa nisso, eu dizia. Ela vai fazer uma bagunça nessa organização. Ela não pode nem equilibrar a conta bancária dela. Você sabe que a última vez que ela ficou bem próximo de equilíbrio de uma conta bancária, o mais próximo, a primeira vez que ela equilibrou, fez o equilíbrio do cheque, a primeira vez que ela ficou mais próxima foi o primeiro ano de negócio. E ela errou por $87 mil, foi a forma mais próxima que ela conseguiu de equilibrar um cheque. Você sabe quantas vezes ela estava longe nos primeiros 90 dias do último ano? $90 mil de erro ela fez. Agora, cara, se você tem momento e você está mostrando o círculo, trabalhando, você está trabalhando no negócio, você está mostrando o plano, você não se preocupa se seu cheque, sua conta bancária tem um erro de $90 mil, está nem se importando com isso. Alguns de vocês talvez tenham, pode ser, talvez, 6 meses atrás. E talvez você está preocupado se aquele camarada que acabou de entrar vai ou não vai. Você não vai conseguir, momento algum, trabalhando com nenéns, com crianças. O segredo desse negócio é você, o líder da organização. Você vai trabalhar no negócio e vai mover esse negócio para frente. E não fique preocupado se o camarada está querendo, não sei, procura outro. Não deixe que ele tome meu tempo todo. Alguns de vocês estão paparicando seus distribuidores. Alguns de vocês estão falando, não se preocupe com isso, eu tomo conta disso, tomo conta daquilo. Eu fiz isso por muito tempo também. Eu estava como uma grande babá. Você não cria momentos de negócio
sendo uma babá no You go negócio. out and find the people Você who vai want it e now, encontra as pessoas que querem mover agora. and you'll find your business E exploding. você vai descobrir que o negócio está You've heard this explodindo. question before, but it wouldn't be fair when I'm Você talking já ouviu about essa momentum pergunta, without mas não asking this seria question. justo se eu não perguntasse a você, How se would you essa like to pergunta. have 6 people just like you? Como você gostaria de ter 6 pessoas iguais a você nesse negócio? Quem gostaria de ter? I got more reaction to you guys getting out of the Eu checkbook. tenho mais reação desse negócio do que se vocês tiveram do talão de cheque que eu falei de $90 mil de diferença. You realize it's Você já possible notou que é possível to do 2 plans a day? fazer 2 planos por dia? Não é One difícil. early in the evening, Você pode fazer go to an um opportunity meeting logo afterwards. na tardinha, You depois realize that Saturday umas you 8 can horas da do the noite. plan at 10, Você notou 1, que 4, 8, sábado você pode fazer o plano, mostrar o 4 plano meetings on a Saturday. 4 vezes no Somebody sábado. said, "Oh, nobody be home on a Saturday." Olha, você vai dizer, ninguém está em That's casa no why you don't sábado. have momentum. Daí isso é porque você não tem 4 momento no plans negócio. on a Saturday. 4 planos no sábado. And if they're close, you might even sneak in 5. E se você puder, se fizer esforço, você pode colocar 5 planos. Claro que você vai ficar cansado, você vai ficar com sono. É melhor você cair na cama cansado do que cair na cama frustrado. Quando você fica entusiasmado sobre esse negócio, eu sei que vocês estão todos entusiasmados nesse negócio. Você vai para casa, segunda-feira à noite, vai fazer aquelas chamadas da semana prontos para ir. E você vai ter aquele pequena, aquela borboleta no seu estômago, pensando, ah, meu Deus, será o medo de fazer o telefonema? Eu pensei que eu tivesse me livrado desse problema, desse temor, mas isso é normal. Torne esse nervosismo, esse pequeno medo em excitação, entusiasmo e sorriso. Coloque seu tape favorito no negócio. Ouça ele antes de fazer chamadas. Fique motivado. Motivação é a palavra. Talvez seja a coisa que você tem que fazer é celebrar, fazer uma coisa mais interessante. Mas ouça aquela fita. Imagine você naquele palco, naquela arena com mais de 15 mil pessoas e você ouvindo aquela fita. Sai desse carro. Eles não estão olhando para a janela, num lugar que eles não possam ver. Fica bem frio. Você sai do carro, toda vez que mostra o plano, fico pulando para cima e para baixo, vou para a mala do carro, tirando minhas coisas e fico pulando. Fique pulando, movimentando, pegando entusiasmo. Toca a campainha e chega lá. Entra naquela sala hoje. Não estou querendo convencer eles para começar naquele momento. Eu chego para eles, hey, vamos lá, vamos começar. Com direção, com momento. E você já conseguiu eles patrocinados naquele momento. Tudo que vocês têm que mostrar para eles é o que eles têm que fazer quando eles entrarem no negócio. Eles já estão dentro do negócio. Alguns de vocês têm que notar que quando você mostra círculos, que você não está vendendo o plano de marketing do programa de Amway. Você está apenas vendendo o plano, vendendo o sonho. Você é um construtor de sonhos profissional. É fácil vender sonhos. As pessoas querem sonhos. Você mostra a sessão de sonhos para eles e pergunta o que eles querem ter. Eles dizem um carro. E você pergunta que tipo de carro. E descrevam. Eu já tive em todos os tipos de vendedores de carro que você possa imaginar. Eu não gostava muito de Corvette. Eu vou mostrar a vocês. Corvettes são lentos e eu não gostava. Mas eu sei tudo sobre o Corvette porque muitas pessoas no meu negócio lá gostariam de ter 2 ou 3 na garagem de cores diferentes. Ah, Corvette, pergunta. Começa a escrever um Corvette. Senta aí no carro, começa a imaginar que está dirigindo aquela velocidade, dirigindo aquela velocidade a mais de 150 km por hora. A polícia começa a vir atrás e eles começam a correr, a gente dispara. Eu coloquei aquela garota dentro daquela cozinha dos sonhos dela, naquela piscina, dentro daquele quintal, fez eles fazerem a volta ao mundo. Eu começo a descrever tudo, começo a descrever o cruzeiro SS Rotterdam, falando sobre isso.
mais de 16 portos que ele para, fazendo viagem ao redor do mundo. Eu falo com ele sobre como é viver em puro luxo. Quando eu faço individual, essas são as técnicas. Se você já tem uma forma de mostrar o plano, não mude. Isso é, eu vou apenas mostrar um segredo, é o que eu faço. As técnicas são diferentes, mas os fundamentos são os mesmos. Quando eu sento com um casal numa forma individual de mostrar o plano, eu coloco eles, estou contando a eles uma história de sucesso sobre Harvard. E a escola de Harvard entrevistou alguns dos seus graduados e perguntou por que eles tinham sucesso. E uma simples pergunta que eles fizeram, perguntaram para esses alunos de Harvard, perguntaram: o que você pretende fazer com o seu diploma? E eles começaram a verificar aqui, 87% desses alunos, deixa eu ver se eu tenho esses números certos. Ok, 87% de todas as pessoas não tinha nenhuma ideia do que iam fazer depois de sair da faculdade. 10% das pessoas tinham uma ideia vaga: eu quero ter um carro legal, não sei o quê. Mas apenas 3% desses camaradas que estão graduando perguntavam, eles sabiam exatamente o que eles queriam, seus sonhos e alvos. E quando perguntavam, eles já puxavam uma lista: eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter um Mercedes azul, vou ter uma casa boa. 25 anos depois, essa mesma pesquisa entrevistou aqueles graduados de 25 anos atrás. Você imagina quando eles voltaram, que eles descobriram uma coisa muito interessante? Os 3% que tiveram escritos seus sonhos e alvos conseguiram conseguir 50, às vezes 100 vezes mais do que os outros 97%. O que mostra? Obviamente eles tinham um momento. Quando eu estou falando desse 1 a 1, o que você mostra, obviamente, que não faz nenhuma diferença qual o seu passado de escola ou de profissão. Mas antes que você possa descrever para essa pessoa, se você quer alguma coisa, nós precisamos fazer o mesmo teste que fizeram em Harvard, ver se você qualifica para esse negócio. Eu gosto que você gostaria de escrever 5 coisas que você gostaria de ter nos próximos meses. Você escreve e eu vou te mostrar como conseguir. Alguma coisa pequena, uma coisa sobre na casa, uma louça, talvez um novo carro na garagem. Onde você iria se você pudesse viajar a qualquer lugar do mundo? Eu digo a palavra liberdade. O que você entende sobre liberdade? E no mesmo momento, eu e a minha esposa estamos escrevendo as coisas que eu gostaria de ter também. Aí, no momento que nós acabamos, nós tocamos com o casal. E é interessante que cada um faz uma lista diferente, o marido e a mulher. Eles não têm nenhuma ideia do que o outro quer. Você olha assim: realmente você gostaria de ter um barco? Você nunca me disse que queria um barco? Geralmente o casal começa a discutir entre eles. Ok, você quer um barco, não quer? E eu falo sobre os meus sonhos e os sonhos de Terry. Eu quero que esses sonhos sejam tão grandes que esses camaradas não tenham forma nenhuma de dizer que alguma coisa não vai funcionar. Eu gosto de falar com eles que meu sonho é tão grande que não vai ter tempo de trabalhar mais. Se ele não tiver um sonho, não vai ser apto para qualificar para os sonhos que eu tenho escrito. Eu sento a ele e pergunto para ele no meio da mesa, pergunta: você realmente quer essas coisas que você colocou na sua lista? Se ele responde sim, ok. Se ele disser não, a entrevista está encerrada. Eu não mostro o ciclo, não mostro nada. E você tem que ter a força suficiente para dizer: olha, se você não quer isso o suficiente, você não qualifica o negócio. Agora, se ele diz sim, eu quero essas coisas, a pergunta número 2 é: você está disposto a trabalhar por isso? Colocar um esforço extra por isso? Se a resposta é não, a entrevista está encerrada. Se ele diz sim, ótimo, fantástico. Eu vou mostrar como consegui-las. A pergunta número 3 é: você tem um tempo no tempo que você não está trabalhando agora, você tem um tempo que você pode separar em razão de um projeto para que nós possamos conseguir essas coisas? Se ele diz não, a entrevista está encerrada. Se ele diz sim, eu continuo perguntando. A quarta pergunta é a seguinte:
Com o que você tem agora, o seu negócio, o seu emprego, você acha que é possível conseguir essas coisas? Você acabou de escrever essa lista? Se ele disser sim, eu tenho, a entrevista está encerrada. Se ele disser não, eu não tenho, então eu digo, então, deixe eu mostrar o que você e eu vamos fazer nos próximos 24 meses. Se ele não está qualificado para pensar, eu não estou lá para perguntar se isso vai funcionar ou não. Seria uma perda de tempo. Então começa a desenhar os círculos. E começa a desenhar os círculos, eu mostro com entusiasmo e não conhecimento. Eles não sabem de outra coisa além dos números, apenas os sonhos que ele vai conseguir. Você realmente quer um barco? Oh, yeah. Você realmente quer sair do seu trabalho ou ficar com teus filhos o tempo todo? Yeah. Vamos lá. E quando eu acabo de fazer, eu encerro. Eu não vim aqui para vender um plano. Eu não pergunto o que ele acha, o que ele pensa. Não pergunto, oi. Não tenho nenhuma razão para ir adiante. Mas eu quero saber exatamente. A única pergunta que eu pergunto a ele é: você tem um plano ao lado? Eu pego os sonhos no centro da mesa e olho para o marido e para a mulher e eu falo para o homem. Eu só tenho apenas uma pergunta. Você ainda quer esses sonhos? Porque quando se ele disser sim ou não, não tem nada a ver com o meu plano. Ele disse não. Se ele disser não, ele não disse não para o plano. Ele disse não para os sonhos dele. Se ele disser sim, sim. Ele está aí no negócio. Então eu já marco uma reunião para a próxima noite disponível que ele tem. Objeções, digamos que ele tem. Desculpas. Vamos tentá-los. Eu seguro os sonhos dele na minha mão. Bem, ele pode dizer, não sei se meu chefe vai perguntar. Deixa eu perguntar. O que sonho o seu chefe não quer que você quer? Liberdade financeira ou uma viagem ao redor do mundo? Eu não sei se eu tenho tempo, eu pergunto, que sonho você não tem tempo para? Comprar presente de Natal para suas crianças ou uma empregada para sua esposa? Ele diz, bem, eu não sei se eu posso fazer isso. E eu pergunto, que sonhos você acha que não pode fazer? Você sabe, não importa o que ele me diga, não importa que desculpas. Eu não aplico o plano, eu aplico para os sonhos dele. Não existe nenhuma desculpa que eu não possa aplicar para os sonhos dele. Eu não sei o que meus amigos vão achar. Que sonho você acha que os seus amigos não vão aprovar? Eu digo que eu tenho a bola comigo quando desenho o plano. Eu passo o tempo todo mencionando aqueles sonhos e fico passando a bola para ele. E sempre espero que aquele cara me diga, vamos direto aos fatos. O que Dwight disse para mim, meu patrocinador: se você não tem um sonho, eu não tenho nada para mostrar para você. Então lá, e eu continuo desenhando sonhos. E pode fazer algumas perguntas para mim. Vai tomar a gente algum tempo para criar esse trabalho, um projeto. Deixa eu perguntar uma pergunta. Tem alguém aqui nesse salão que não quer as coisas que nós mencionamos agora? Se o cara diz, eu não quero ser materialista, eu sou um cristão. Eu digo, fantástico. A reunião está encerrada para você. Eu descubro se ele vai usar Deus como uma desculpa para o fracasso dele. Eu prefiro não continuar com o plano. Como Deus ficar segurando o carro dele. Eu pergunto a próxima pergunta. Eu sempre esperava que você dissesse sim, eu quero ter seu sonho. Alguém aqui nessa sala está disposto a trabalhar por esse sonho? É difícil. Os caras dizem, tentando levantar suas mãos. Ele não vai se comprometer se ficar tão envergando bem. Eu não vou trabalhar por eles. Eu sei que vocês são todos convidados aqui, são ocupados, vocês são ambiciosos, são convidados para isso, vocês não têm muito tempo. Alguém aqui na sala não tem tempo para separar um tempo para desenvolver esse projeto que eu vou mencionar para vocês? E a última pergunta é sempre, alguém aqui nessa sala tem alguma outra opção no seu emprego, no seu negócio, de conseguir todas as coisas que nós mencionamos nos próximos 24 meses? Se ninguém levanta as mãos.
Ótimo. Deixa eu mostrar a vocês o que você, João e Maria, o Terry e eu vamos fazer nos próximos 24 meses. E eles estão dentro. Desenhe os círculos. Tenha com eles. Fale sobre os seus sonhos durante o plano. Eu tenho uma última pergunta para fazer a vocês. Alguém aqui na sala resolveu mudar sua opinião e resolveu não mais ter os seus sonhos que você queria antes? Eu digo. Está feito, meu amigo. Momento. Você pode não descobrir isso agora, mas quando eu vou para uma reunião, eu espero que eles entrem no negócio. Alguém vai dizer, provavelmente eles não vão entrar de forma alguma. Esse camarada tem tanto sucesso, esse cara tem isso, esse cara tem aquilo. E você não entende por que eles não entraram no negócio, porque você já tinha imaginado que eles não iam entrar antes deles, sei lá. Eu não me importo com isso. Esse negócio é a maior oportunidade na Terra hoje. Nenhum negócio pode se aproximar. Nenhum negócio oferece tanto tempo e dinheiro como nós oferecemos. Liberdade financeira, segurança. Quando eu mostro o plano, eu espero que eles entrem. É claro que eles vão ter seus medos e suas preocupações, mas eu tenho aquele momento e move tão rápido que eu vou chegar aos níveis de 3, 6, 9% até o nível de Silva antes que eles notem isso. E vou vencendo essa resistência e fricção. Você sabe, é como aqui hoje, nesse momento aqui. Você está no grande vagão, no grande expresso da organização dos Childers. Esse trem está em direção ao sucesso. Eles convidaram vocês para... Todo mundo nesse salão aqui estão convidados para esse trem. E você é inteligente o suficiente para entrar nesse trem. E esse trem está marchando em direção aos seus sonhos. E você pode fazer para Bill, vamos parar na casa do Charles. E Bill fala, ok. E você fala, o trem começa a diminuir, para na vizinhança, você fala com o Charlie, a esposa dele. Ei, Charlie, vamos, nós temos um trem lá fora. Um grande expresso diamante Childers. Vamos, tá lindo pro sucesso, vamos, venha conosco. Aí o Charlie fala, eu não sei. Eu trabalho muito duro no que eu faço. Eu tenho filhos. E você diz, não, você não entende. Esse trem tem muito momento que você não vai acreditar. Ele tenta resistir com fricção. E tenta fazer com que você fique envergonhado desse trem. Ele vive até rindo pra você. Fica ali rindo, achando graça pra você, contando pro seu vizinho o que você tem feito. Esse trem não vai em direção ao sucesso, não tem momento suficiente. Aí você fala, não? Então fica na frente desse trem pra ver só se não vai. Você já notou que quando o Charlie entra naquele trem ou não faz nenhuma diferença do seu sucesso, porque o trem, o expresso dos Childers está em direção ao sucesso, de independência financeira para os seus sonhos. Não deixe que ninguém faça com que você perca esse trem. Com essa massa, com esse volume de amigos, seus amigos estão nesse salão, vão atrás dos problemas de atitude no mundo e vão ajudar as pessoas a libertar-se mentalmente. Não importa, esse trem continua indo, não importa se eles vêm ou não. Continua indo, vencendo a resistência, a fricção, a estática, que vai com qualquer tipo de momento. E talvez pela perda de compromisso, de entusiasmo, ambos de vocês podem ter muito... De repente, talvez não vejam vocês novamente. Você tem aqui na sua mão os fundamentos básicos, você tem na sua mão um trem cheio de pessoas do seu lado. Quando você vai falar com o Charlie, não está tão entusiasmado, não seja estúpido de perder tempo com ele. Entre no trem. Quando eles vierem para eles, o expresso de Childers está movendo naqueles trilhos mais rápido do que qualquer outra coisa. Eu venho aqui e olho para pessoas bem elegantes, pessoas bem dinâmicas nesse salão. A organização de Yeager, Dexter Bunny Yeager, está movendo com momento. E eu quero que você vai para a cama toda noite. Eu quero que você vá para as reuniões toda noite. Toda vez que você sair das reuniões, você vai trabalhar de manhã. Eu quero que você tenha esse pensamento. Não há nada que vá parar-nos agora. This is a copyrighted program of Internet Services Corporation, Charlotte, North Carolina.
Reproduction of this tape is prohibited. Purchase is optional and non-refundable. Este é um programa com direitos reservados, produzido pela Internet Service Corporation, Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos.